Porque o Brasil não acredita mais nas instituições. Você confiaria num sistema que só os poderosos vencem? Essa é a percepção de boa parte dos brasileiros hoje. Segundo o Trust Barometer 2025, a confiança nas instituições do Brasil está entre as mais baixas do mundo. E o judiciário também entrou nessa lista. Hoje a gente vai falar sobre a crise de confiança no direito e o que isso significa para a sociedade, para a advocacia e para o futuro da justiça. Esse é o programa Lei em Movimento. Porque o direito não para e você também não pode ficar para trás. E eu, como o direito movimenta, também me movimento. E eu quero saber de você. Você sabe onde eu vim parar para poder gravar esse vídeo de hoje? Então, se você quer acompanhar o movimento do direito, se inscreva agora mesmo no canal e ative o sininho. O relatório Trust Barometer 2025 mostrou que os brasileiros confiam mais nas pessoas comuns do que nas instituições. Governo, mídia, empresa e ONGs estão abaixo de 50% de confiança. O governo, que inclui o sistema de justiça, é a instituição menos confiável. 39% só acredita nesses órgãos. 64% acredita que o sistema prejudica os mais pobres e favorece os mais ricos. Esse dado é revelador. Ele não aponta apenas uma percepção, mas para uma sensação de injustiça estrutural que alimenta o ressentimento coletivo. Quando a regra parece funcionar para alguns e falhar para tantos outros, o que se perde não é apenas a confiança, mas a própria ideia de justiça como valor comum. Essa percepção de que a justiça está desequilibrada, funcionando para poucos, falhando para muitos, não surge do nada. Corrupção, ressentimento e desigualdade, elas movimentam de uma maneira muito ruim o sentimento da população. A Corruption Perceptions Index 2024 coloca o Brasil na 94ª posição entre 180 países, com nota 34 de 100. Uma percepção alarmante da corrupção institucional. Essa corrupção percebida gera ressentimento social. Quando o cidadão vê os ricos protegidos e os pobres punidos, nasce o sentimento de injustiça sistêmica. A corrupção não é só um problema ético. Ela é o combustível do ressentimento. E se corrupção alimenta o ressentimento, a morosidade da justiça é o silêncio que o legitima. Segundo o World Justice Project, o Brasil ocupa a 80ª posição entre 142 países. Ficamos muito atrás de muitos de nossos vizinhos latino-americanos, países como Chile, Argentina, muito distantes do Uruguai, por exemplo. Apesar de uma leve melhora no índice, ainda estamos longe dos países onde a justiça funciona como instrumento de equilíbrio social. Não é só o brasileiro que sente, tá? O mundo inteiro está medindo a queda na confiança. E os números do WJP confirmam o nível de confiança está caindo e o Brasil está no meio da tabela e tropeçando e caindo. O relatório Justiça em Números 2024 mostra que a taxa de congestionamento no judiciário é de 70,5%. Em alguns tribunais, como o TRF3, chega a 82,9%. O tempo médio para resolver processos em primeiro grau é de 5 anos e 6 meses na Justiça Estadual e mais de 7 anos na Federal. As execuções fiscais, que representam 31% dos processos pendentes, têm 87,8% de congestionamento. A percepção que a justiça não entrega resultados é muitas vezes baseada em fatos. E quando o sistema emperra, especialmente para os mais pobres, a confiança derrete. A morosidade do judiciário pode ter múltiplas causas. Sobrecarga estrutural, processos ineficientes, ausência de investimentos e, em alguns contextos, até mesmo reflexo da corrupção sistêmica. Mas, independentemente da origem, o efeito é o mesmo. O cidadão comum sente que a justiça é tardia e, quando é tardia, ela falha. O WJP também destaca a falta de acesso igualitário à justiça como um dos principais problemas do Brasil. Limitações econômicas, educacionais e até geográficas dificultam a vida de quem mais precisa do sistema funcionar. Os países mais bem colocados no ranking, como Dinamarca, Noruega, Finlândia, têm justiça acessível, rápida e transparente. O Justiça em Números também reforça esse quadro. O congestionamento no primeiro grau da Justiça Estadual é o mais alto, justamente onde a população é mais dependente da justiça gratuita, revelando o peso da desigualdade do acesso. Há uma sobrecarga evidente nas defensorias públicas com alta demanda e estrutura insuficiente, dificultando o atendimento à população mais vulnerável. E mesmo com a digitalização, a exclusão digital permanece uma barreira concreta. Muitas pessoas não têm acesso à internet de qualidade ou conhecimento técnico para acessar o judiciário, nem sequer remotamente. O relatório também mostra que tribunais menores e em regiões mais carentes enfrentam
as maiores dificuldades para cumprir metas e manter produtividade. Isso acentua ainda mais a desigualdade territorial no acesso à justiça. E se lá fora a justiça é instrumento de equilíbrio social, aqui muitas vezes, ela é vista como um instrumento de exclusão. A função do direito deveria ser restaurar a confiança social, mas muitas vezes reforça desigualdades. O formalismo, a linguagem inacessível a muitos e o custo da justiça afastam grande parte dos cidadãos. Isso se intensifica quando somado à sobrecarga estrutural dos tribunais e a dificuldade de acesso às defensorias públicas, criando um cenário em que o judiciário se torna quase inacessível para quem mais precisa dele. O desconhecimento, o medo, a insegurança colocam em xeque para o cidadão o próprio funcionamento do sistema. A percepção de distanciamento se transforma em frustração e depois em descrença. A desconfiança vira terreno fértil para a desinformação e ataques ao judiciário. 72% dos brasileiros acreditam que líderes políticos e empresariais mentem deliberadamente. Você acredita nisso? E isso contamina toda a percepção institucional. Em tempos de desconfiança, o advogado precisa ser mais do que técnico. Ele deve ser educador, intérprete e ponte entre o cidadão e o sistema jurídico. Mas também precisa fazer uma autoanálise. Quem ele representa? O direito como instrumento de poder ou como ferramenta de transformação social? A crise de confiança institucional impõe um novo papel ao advogado. Reconstruir pontes de legitimidade por meio da escuta, da clareza na comunicação e da atuação ética se tornam essenciais. O cidadão muitas vezes conhece o direito apenas por meio de um advogado, e é nesse contato que nasce ou morre a confiança no sistema. A atuação estratégica nas redes sociais, o cuidado com a linguagem, o compromisso com a verdade e a empatia no atendimento também são parte do novo perfil da advocacia. Quando analisamos os números juntos, a desconfiança institucional, a percepção da corrupção, a lentidão da justiça e o difícil acesso, vemos um padrão. O direito brasileiro ainda funciona como barreira e não como ponte. O Brasil vive uma crise de confiança institucional. O direito não está imune e talvez nunca tenha sido neutro. Em um país onde o cidadão não entende o direito, não consegue pagar um bom advogado, vê a corrupção como regra e ainda espera 7 anos por uma decisão, a desconfiança não é exagero. É reflexo. E quando o reflexo é ignorado, o risco é o colapso da legitimidade. Você confia no sistema da justiça brasileiro? Por quê? Me conta nos comentários. Me conta sua opinião. Pode virar tema do próximo vídeo. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com quem também acredita que o direito pode e deve se mover para frente. E mais que isso, se você quiser saber onde eu estou, se você acertou, continue assistindo os bastidores desse vídeo. Saí de casa às 4h40, 4h36 e agora cheguei no aeroporto aqui de Confins. Bora para embarcar. Já começaram a chamar com aquele discurso de entregar mala. Pãozinho de queijo. In an emergency landing, stay in one of the positions indicated on this card. Esse daqui é o lago, ó. Esse daqui é o lugar, ó. Já adivinharam?